nós conseguimos condicionar a função C para verificar se o número é par, se o número é ímpar ou se ele é 1 para executar determinados cálculos dentro da nossa planilha. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a condicionar a função C para executar alguns cálculos dentro da nossa planilha. Essa aula é referente a uma dúvida de um aluno que eu já havia respondido, que ele perguntou assim: desejo fazer um comando em que, se o número da B4 for par, ele multiplique o número da B4 por 2,50. Se ele for ímpar, preciso que ele subtraia 1 da coluna B4, multiplique por 2,5 e depois some o resultado com 3. Se ele for igual a 1, defina o valor 3. Teria alguém que pudesse me ajudar? Já estou há alguns dias tentando. Então, para nós conseguirmos fazer essa lógica aqui, nós podemos utilizar uma função C, condicionar tudo isso que ele explicou aqui, para nós conseguirmos fazer esses determinados cálculos. Eu vou separar aqui, primeiro, tudo que a gente tem que fazer, para depois nós condicionarmos a função C a executar esses cálculos. Vou colocar essa imagem um pouquinho para baixo. Então, a primeira condição aqui: se o número da B4 for par, ele multiplique o número da B4 por 2,5. Se for par, só vai fazer essa multiplicação por 2,5. Então, se for par, eu tenho que fazer 2 vezes, né? Vezes 2,5. Se ele for ímpar, eu preciso que ele subtraia 1. Então, se for ímpar, eu tenho que subtrair menos 1 da coluna B4, multiplique por 2,5. Então, vai multiplicar por 2,5 e depois some o resultado com 3. E aqui eu somo com 3. E se ele for igual a 1, eu tenho que definir o valor como 3. Se ele for igual a 1 aqui, nesse caso aqui da linha 4, ele tem que definir este valor de 1 como o valor 3. Tem que colocar 3. Se for 1, eu tenho que definir como número 3. Esses são as 3 condições que ele gostaria que, revisando aqui, se o número da B4 for par, ele multiplica o valor da B4 por 2,5, que é essa condição aqui. Se ele for ímpar, preciso que ele subtraia por 1, multiplique por 2,5 e depois some o resultado com 3. E se ele for igual a 1, defina o valor 3. Teria alguém que pudesse ajudar. Vamos para as condições da função C. Eu vou aplicar aqui igual C. Lembrando, caso não apareça a sua sintaxe, só clicar aqui no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Eu preciso da expressão lógica, que vai ser alguma dessas expressões que ele gostaria aqui, se for par, se for ímpar ou se for igual a 1. Feita a expressão lógica, ele vai trazer um valor se verdadeiro ou um valor se é falso. A primeira condição, vamos começar aqui de cima para baixo. A primeira condição é que se este número aqui for igual a par. Nós temos uma função nativa dentro das planilhas do Google que já faz essa condicional, verificando se determinado valor é ímpar ou par. Eu vou colocar é par. Você já pode ver aqui em sua sintaxe. Verifica se o valor fornecido é par. Bem simples esta função. Verificando se a célula A2 ela for par, aqui ele já vai trazer um resultado booleano, verdadeiro ou falso. Pode ver aqui que já está trazendo true, que é verdadeiro. Então, se essa célula for igual a par, ponto e vírgula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este valor que está aqui na A2 e tenho que multiplicar. Eu posso colocar aqui asterisco, existem funções também para fazer, mas eu vou colocar aqui um operador aritmético, seria o asterisco para fazer esta multiplicação. Eu pego o valor de A2 e multiplico por 2,5. Ponto e vírgula. Aqui eu já fechei a condição se for par. Se não for par, ele vai ser ímpar ou vai ser o número 1. Então tem essas duas condições. O número 1, consequentemente, ele é ímpar também.
Por isso que nós não podemos fazer a verificação nessa primeira instância aqui, se ele é ímpar, porque o número 1 já ia cair nessa questão de ser ímpar. Começamos com é par, a próxima nós podemos verificar se é ímpar ou se é o número 1. Eu vou condicionar primeiro com o número 1, porque se eu colocar aqui a condição de ímpar, o 1 já vai integrar dentro dessa condição e vai dar erro no meu cálculo. Vamos ver se esta célula é igual a 1. Coloco aqui, se essa célula aqui, ela for igual a 1, eu tenho que colocar outra função C, verificar se essa célula aqui é igual a 1. Se essa célula aqui for igual a 1, aí eu tenho que fazer que ele vire 3. Se essa célula for igual a 1, ponto e vírgula, eu coloco o número 3. Ponto e vírgula. Caso contrário, ele não vai ser par e não vai ser nem o número 1. Aí eu posso condicionar a este cálculo de fazer menos 1 vezes 2,5 e mais 3. Aqui tem um pequeno detalhe que nós temos que separar por parênteses para não executar os cálculos de multiplicação primeiro e depois fazer a soma e a subtração. Porque senão ele vai fazer primeiro a multiplicação e pode dar erro também no nosso cálculo. Ele não sendo par e não sendo número 1, eu vou pegar esta célula aqui, vou diminuir 1, menos 1, e agora eu tenho que multiplicar. Então vou envolver esta condição aqui, vou pegar o A2 até o 1, colocar entre os parênteses, vou fazer a multiplicação vezes 2,5, e também, para evitar qualquer tipo de erro, vou colocar entre parênteses esta condição. Ele vai começar de dentro para fora. Primeiro vai fazer aqui A2 menos 1. Depois ele vai pegar aqui o resultado de A2 menos 1 vezes 2,5, que vai ser essa condição. Finalizando, ele soma com 3. Aqui nós fechamos a nossa lógica, bem simples de se fazer. Posso fechar a função C, a última função C, e dar um Enter. Veja aqui que ele trouxe o número 5. O que ele está fazendo? O número 2 é par, então ele vai pegar o número 2 e multiplicar por 2,5. Se eu colocar aqui do ladinho, igual 2 vezes 2,5, veja que deu 5. Vou arrastar essa função aqui para baixo. Aqui ele trouxe 8. O que ele está fazendo? Igual. Este valor aqui, como ele é ímpar, cai aqui nesse quesito. Ele está pegando este valor menos 1, vai dar 2, igual 2 vezes 2,5, vai dar 5, e igual, está pegando esse valor de 5 mais 3. E deu 8, o mesmo resultado que nós temos aqui. Aqui no 3 é bem simples, se for 1, ele está setando o 3, tranquilo. Desta forma aqui, nós conseguimos condicionar a função C para verificar se o número é par, se o número é ímpar ou se ele é 1 para executar determinados cálculos dentro da nossa planilha. Lembrando que nós temos clube de membros aqui do canal, está saindo videoaulas novas aqui no clube de membros. Eu te convido aí com o dinheiro de um cafezinho me apoiar com esse projeto do canal e também ter acesso a videoaulas exclusivas. O link está aqui na descrição. E se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comente o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!